Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciro Podcast, um espaço dedicado à odontologia, onde nós estamos trazendo referências da odontologia que estão compartilhando a sua jornada para que você possa tirar dicas e insights para aplicar na sua carreira e na gestão do seu consultório. Nesse ano de 2025, eu queria deixar aqui um recado, que é a mudança do nome do nosso laboratório de prótese. Até o ano passado era o OnLab, e agora, para unificar todas as marcas, estão Ciro Lab. Então sigam a gente aí nas redes sociais, o @ Ciro Cirurgião Dentista, o @ Ciro Lab e o Ciro Planning Center dos nossos planejamentos digitais. Hoje, eu sou o Dr. Juliano Martins Bueno, vou fazer esse episódio hoje somente eu, o meu sócio, o Dr. Fabiano, teve um compromisso e teve que se ausentar, mas vamos lá que a gente vai tocar o barco aqui. E o meu convidado de hoje, estava conversando com ele mais cedo aqui, falei, rapaz, você ralou para chegar onde você chegou, você vai ter que contar muita história aqui, porque um dos objetivos do Ciro Podcast é que as pessoas que estão aí na graduação, recém-formado, iniciando ali sua carreira pós-especialização, para que a gente consiga se inspirar em outras pessoas e ver como é que foi essa jornada. E a sua, cara, você ralou, vamos contar ela aí. Então, meu convidado de hoje, Breno Pérez, seja bem-vindo aqui, tá? Antes deixa eu apresentar você aqui, que ele tem um currículo aqui grande. O Breno possui graduação em odontologia pela Universidade Sagrado Coração, por Bauru, São Paulo. Trabalhou em Portugal, ficou 6 meses lá em Portugal atuando. Depois nós vamos ver. É o primeiro que eu conheço que foi em Portugal. Então agora quero saber como é que chegou isso. Não era de Goiânia, do interior de Goiás. Veio para Goiânia, conquistou o que você conquistou, parabéns aqui, chegando de Goiânia, então vamos ver como é que ele conseguiu fazer isso. Se especializou em periodontia, implantodontia, ortodontia e harmonização orofacial, tem mestrado em implantodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandique, lá de Campinas, atualmente está fazendo o doutorado dele em implantodontia numa das melhores faculdades hoje, que é a Faculdade de Guarulhos, São Paulo, junto com o Jamil, Vamos conversar um pouco sobre as pesquisas aí sobre regeneração óssea, praticamente. E atualmente ele é professor e coordenador do curso de especialização em implantodontia e reconstrução óssea do Instituto Pérez, que leva ali o sobrenome dele, em Goiânia já com 8 turmas em andamento. É atualmente consultor da empresa Implacil de Bortoli e da Pleno Implantes, e também possui aí uma mentoria online de implantes dentários. Então a gente consegue ver que ele nunca parou, Começou e nunca parou. Mas vamos começar com a minha pergunta, que eu quero saber como é que foi a sua escolha para odontologia, Vamos começar lá, quem está na graduação, quem ainda está em dúvida se faz odontologia ou não, como que veio seu interesse pela odontologia, Pérez? Boa tarde a todos. Fico muito feliz pelo convite, estou muito alegre, para ter esse bate-papo, com certeza vai ser não só esclarecedor, mas também, igual você comentou, motivador, para quem está querendo entrar na carreira da odontologia. E um dos motivos que eu entrei na odontologia é até engraçado, porque a minha mãe formou, em odontologia, formou na área, mas nunca exerceu. Então, na época, ela chegou a fazer todo o curso, fez toda a graduação, se formou, mas logo que ela se formou, ela engravidou, e é aquela questão, antigamente tinha isso muito, aí a mãe deixou de fazer a área para ficar. Então, o que fez, eu acho assim, a luzinha que acendeu para que eu entrasse realmente nessa área foi realmente, eu acho que pelo fato dela ter sido formada e não ter exercido. Eu acho que até como criança, a gente olhava aquilo ali e sentia essa vontade de fazer a mesma coisa que a mãe, pelo menos, deveria ter feito e não fez. Então, acho que isso foi uma das grandes motivos, assim, que eu escolhi a carreira. Bacana. E na graduação a gente sabe que a gente pode escolher diversas especialidades, Eu, por exemplo, fui para radiologia, para o diagnóstico, e você foi para implantodontia, O que você acha que te levou para implantodontia,
e não para cirurgia, né? Que geralmente tem um gosto aí pelo sangue, né? Então, engraçado. Eu mesmo posso dizer assim, que eu sou implantodontista, adoro a área, gosto da área, tanto é que todas as outras áreas que eu fiz foi justamente para agregar a implantodontia, mas eu não sou aquela pessoa que gosta da cirurgia em si, né? Um exemplo, extração de dente, extração de siso, né? Que é aquela vontade que muitas pessoas têm, é uma área que eu já não gosto. Eu adoro fazer implante, eu adoro fazer reabilitação, né? Da implantodontia, se a gente separar o implante da prótese, eu gosto mais da cirurgia, mas eu gosto mais da cirurgia de implante. E eu acho até, vou te dizer assim, que eu fui para essa área da cirurgia, e especificamente implantodontia, que ela é uma área muito mais simples e previsível. Eu acho que quando você vai fazer um implante ali, é um procedimento muito simples. Quando você vai fazer uma extração de um dente, é muito mais complexo, ela já envolve muito mais a parte de habilidade. Então, eu acho até assim, às vezes as pessoas têm... O paciente, então, nem se fala, né? O paciente acha que vai fazer um implante dentário, parece que vai, né, morrer ali. E na hora que eu explico, o implante é um procedimento muito mais simples, mais tranquilo, tanto o paciente como o próprio dentista, eles não têm essa visão. E realmente o implante é uma coisa muito mais simples de fazer, e eu acho que isso foi o que fez eu gostar mais ainda da área. Eu acho que é uma coisa fácil, previsível, né, e de reprodutível, né? Então, o que me cativa mais nessa área, eu acho que foi essa questão da facilidade Da facilidade. Sim. E quando você saiu, terminou ali a graduação, eu acho que você não fez a especialização direto. Pelo que a gente conversou ali, você saiu, foi para o interior, depois foi para Portugal, para depois escolher implantodontia. Conta um pouco como é que foi essa fase sua aí pós-graduação, como que foi entrar no mercado de trabalho? Eu acho assim, eu tenho a experiência que muitos aqui devem estar tendo, né? Que é aquela experiência de dificuldade, né? Quando eu me formei, igual eu comentei, minha mãe era, mas não exercia... Quando é que você se formou? Só para a gente ter uma noção de ano. Em 2007. 2007. 2007. 2008 você começou. Isso, então 2007 eu formei. Certo. Aí em 2008 eu comecei. E aí aquela questão, o que eu faço, para onde eu vou, né? Sim. E aí, o meu irmão também formou na área, o meu irmão mais velho. Ele formou na área e ele atendia no Mato Grosso para a FUNAI. E aí era a única referência que eu tinha, né? Falei assim, ele é formado e tal, eu vou para lá pelo menos para ter uma experiência, né? Para ter um motivo de eu conseguir fazer alguma coisa nessa área. E aí eu fui para lá, ia ter uma vaga na FUNAI para mim trabalhar. Quando eu cheguei lá, essa vaga não existia. Aí eu falei assim, não, já estou aqui, vamos tentar. Aí eu olhando a cidade toda, foi para uma cidadezinha bem, bem distante mesmo, chamada Santa Terezinha. Não tinha dentista, consultório, não tinha nada, né? Só que fala assim, nossa, Breno, mas como assim? Só para a gente chegar nessa cidade era 480 quilômetros de estrada de terra. Então imagina que era assim, no meio dos índios mesmo, tanto é que a FUNAI era a única que fornecia esse tratamento lá. E aí eu falei assim, gente, tem muita gente aqui, né? Então acho que aqui é um lugar que eu poderia realmente montar um consultório. E aí foi naquela luta, né? Não tinha dinheiro para montar consultório, não tinha nada. E aí eu comecei a tentar ver se eu conseguia fazer algum tipo de prestação de serviço, né? Para a FUNAI, ali alguma coisa. E aí devagarzinho foi indo, até eu fui no congresso de odontologia. E aí eu tive a oportunidade lá de olhar as coisas, falei assim, não, eu preciso comprar aqui. Eu comprei um compressor, parcelei lá em 15 vezes, comprei mais não sei o que, mais 30 vezes e tal, e fui conseguindo, né, adquirir ali os equipamentos básicos para montar um consultório lá. E eu até lembro, na época, o meu sogro mesmo me ajudou, me deu a cadeira odontológica, que para mim foi assim, né, uma conquista em tanto, né, para quem não tinha condição, era o que estava me impedindo. Então aproveita e agradece o sogro. Aproveitar, agradecer o sogro. Mas foi uma coisa assim, foi um momento muito importante, porque realmente eu falei assim, nossa, consegui montar meu consultório. E lá foi importante montar esse consultório, porque não tinha outro consultório. Então realmente eu tomei essa decisão, porque assim, era o que tinha para me fazer, até mesmo porque se eu ficasse lá nessa região, não tinha outro emprego para fazer. Então ou eu fazia isso, ou não iria conseguir. E aí eu comecei trabalhar lá no consultório.
recém-formado, aí onde que vem toda aquela dificuldade, né? Recém-formado tem a insegurança, o recém-formado tem o medo, né? Graças a Deus, meu pai me direcionou bem, né, para a faculdade lá em Bauru, onde foi uma faculdade excelente, onde a gente teve realmente uma condição de aprender bastante, e isso eu acho que fez uma diferença. Então, é aquela questão, a formação nossa muda muito, né, o que a gente vai prestar. E aí eu fiquei lá no Mato Grosso durante 8 meses, né? Então, realmente eu consegui ali montar o consultório, e incrível que pareça, nesses 8 meses lá eu consegui pagar todos os meus consultórios, consegui até mesmo ter um dinheiro a mais. Então, você imagina um recém-formado em 8 meses conseguir pagar o consultório inteiro. Então, realmente foi uma coisa bem interessante. Na hora que eu estava nesse consultório, minha esposa foi comigo, né? Na época era namorada ainda, né? É isso que eu perguntava. Naquela época ainda era namorada. E ela foi junto lá pro interior? Foi junto pro interiorzão. Aguentou. E ela foi comigo para lá. E era uma condição assim, realmente, a cidade era muito pequena, não tinha estrutura nenhuma, só para ver. Nós estamos falando de 2009. 2009 não tinha celular na região. Quando, igual eu comentei, era uma estrada... Mas só interrompendo, sua esposa é dentista? Não, ela não é dentista. Tá. Ela se formou em psicologia e na época ela foi para lá com formação de psicóloga. Entendi. E aí não tinha celular, era uma dificuldade muito grande. E aí eu vendo até a situação dela, né? Tipo, não quero proporcionar isso, né? Ainda mais namorada, você tá tentando ainda conquistar ali. E aí apareceu a oportunidade de eu ir para Portugal. O meu pai tem uma oficina mecânica ainda, e uma das pessoas que foi lá na oficina comentou que a filha morava em Portugal e que estava grávida e iria voltar aqui para o Brasil. E aí ele falou assim, nossa, seu filho formou, né? Será que não tem interesse em ir lá para cobrir ela durante esse período todo? Aí meu pai me ligou e eu falei assim, nossa, era tudo que eu queria. Tava num lugar assim que não estava muito legal. Financeiramente não poderia nem reclamar, né? Como recém-formado, até estava ganhando vamos supor, estava pagando as contas bem assim, mas não era um lugar que eu queria ficar, né? E viver ali. E aí, na hora que surgiu essa oportunidade, eu falei assim, ó, na hora, vamos lá. Aí eu comentei com minha esposa, ela falou assim, nossa, é tudo que eu queria escutar, né? Também. Vamos para lá. Aí consegui ir para Portugal, a convite deles, trabalhar na clínica deles, e foi uma experiência assim fenomenal, porque lá foi onde eu pude ver como o dentista brasileiro é valorizado lá em Portugal. Quando os dentistas lá, tipo assim, tinha dentista português lá na clínica e tinha eu. Eu entrei como se fosse um estágio, né, para trabalhar lá. E na hora que as pessoas sabiam que tinha um dentista brasileiro lá atendendo, eles meio que queriam marcar só na agenda que estava o dentista brasileiro. E isso não só os brasileiros que moram lá, mas também como os portugueses, porque realmente eles tinham isso, que o dentista brasileiro era bom. Então, foi uma experiência bem interessante, bem satisfatória, que realmente a gente pode ver como a nossa odontologia realmente, e isso era ainda em 2008, como a odontologia é reconhecida fora do Brasil, né? E aí, beleza, eu tinha lá o visto de 3 meses, não pude ficar mais, era lá já ao contrário, né? Quando eu não queria ficar morando lá nessa cidadezinha aqui do interior, lógico que eu gostaria de morar lá, mas aí tinha questão de visto, tive que voltar para o Brasil. E lá em Portugal você ficou em qual cidade? Lá foi em Lisboa mesmo. Em Lisboa mesmo? Lisboa mesmo. Era um bairro lá, chamava Charneca de Caparica. Era próximo até do mar ali. Aí a sua esposa queria voltar, não? Não, e ela não foi. Ela não foi? Ela não foi. Ah, não. Então ela queria que você voltasse. Ela queria que eu voltasse, mas ela não foi. O pai dela mesmo brincou na época, falou assim, não, eu já deixei você ir pro Mato Grosso. Eu acho que até deixou ela ir de castigo, né? Tipo, você vai lá pra você ver o tanto que é bom, pra depois você voltar pra casa. Aí, como foi pra Portugal... Vai que não assim, volta, né? Eu não vou deixar ela ir não, porque senão não vai voltar. O pai foi esperto. E aí, mas assim, realmente foi até bom, porque assim... parece até na hora que a gente conta a história, tipo, foi morar em Portugal, trabalhar em Portugal, a gente já visualiza, né? Nossa, que bom, que coisa. Glamour, né? É glamour todo. Então, assim... Quando eu fui morar na casa do dono da clínica, né? Então eu ficava lá no quarto, não conhecia ninguém, você não tem vínculo com ninguém, você não conhece, até fazer um novo círculo de amizade. Então, assim, é como se te jogar num país que você não conhece ninguém, né? Ainda bem que Portugal ainda tem a mesma língua, né? Que facilita um pouco, né? Te dá um pouco de aconchego.
Mas é tudo assim, é todo um aprendizado, né? E nada de mil maravilhas, pelo contrário, né? Minha vida lá era dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar. E só para não falar assim que eu aproveitei essa viagem, quando estava vencendo os 3 meses, que eu poderia realmente ficar de visto, e realmente eu peguei ali, já que eu estava lá, fiz um passeio ali de mochileiro ali mesmo, né? Só com a mochilinha nas costas ali, que eles voam low cost e tudo, mas para realmente ter essa sensação e esse prazer. Entendi. Mas tudo isso com certeza vai contando ponto, né? Sim. Então você vê às vezes um período de 1 ano, né? Eu tive toda essa experiência aí de morar no interior, montar um consultório, aí eu vendi o consultório lá, né? Na época começou a ter alguns concursos lá nessa cidade, aí acabei vendendo um consultório para o dentista que estava vindo lá, fui para Portugal, e aí, só que aí, resumo, nesse 1 ano, na hora que eu voltei do zero para Goiânia, né? Isso que eu ia perguntar, aí você volta para Goiânia. Aí eu voltei para Goiânia, aí eu voltei do zero. Então, assim, eu tinha feito um pouquinho de dinheiro ali no Mato Grosso, tinha juntado um pouquinho de dinheiro em Portugal e vim para cá. E aí foi onde eu falei assim, não, agora eu tenho que começar a trabalhar tudo de novo, né? Então não tinha referência nenhuma, né, para a gente poder dar. E aí onde eu fui trabalhar numa clínica, que era uma franquia na época, e comecei a trabalhar, atender, né, todos os dias nessa franquia. E fiquei lá bastante tempo, trabalhei durante quase E nessa época como clínico geral. Como clínico geral, certo. Só clínico geral, fazendo tudo. E aí o que é o legal, né? Até uma coisa que eu comento muito, foi nessa época que eu comecei a trabalhar nessa clínica, que era uma franquia, que realmente eu pude ter um pouquinho de contato com todas as áreas, vamos colocar assim, da odontologia. Eu conheci um implantodontista, conheci um ortodontista, conheci, né, os especialistas de cada área, e eu pude conversar e entender mais de cada área aquilo ali. E eu acho que isso é muito importante. Sim. Às vezes as pessoas acabam escolhendo uma área sem mesmo nunca ter perguntado para um especialista naquela área, para um profissional naquela área, o que ele indica, o que ele fala da área, né? As pessoas, não sei se eles têm medo, ou às vezes tem um individualismo mesmo, de não querer se subordinar uma pergunta para um colega, né? Então, eu ao contrário. Todos os dentistas que chegavam lá, chegava um dentista de fora, eu já queria saber toda a vida dele, como que foi, porque aquilo ali tudo engrandece a gente, né? Referência. E aí eu falei assim, parece que, né, na minha cabeça, né? Parece que todas as áreas aqui, a implantodontia é a minha. Só que financeiramente não tinha condição nenhuma, era aquela fase que você pagava, vivia, trabalhava para pagar as contas, né? Graças a Deus eu estava morando ainda com meu pai e com minha mãe, então era um pouquinho mais fácil, né? Não tinha casado ainda. Mas aí tudo foi começando e surgiu, né? Vamos colocar assim, nisso eu tinha 2 franquias, eu fui trabalhar em Aparecida de Goiânia, depois eu consegui arrumar um emprego em Goiânia, que ficou mais perto de casa, e aí de acordo que eu fui trabalhando, fui me interessando, fui fazendo mais procedimentos, não como especialista, mas fui me aperfeiçoando mais, área da prótese, assim vai, e aí eu consegui ter a oportunidade, né, de começar um curso, né, de fazer algumas coisas rápidas, mas nada de especialização. E nesse meio tempo também, o dono, né, da clínica que eu trabalhava, ele meio que deixou no ar assim, que ele estava querendo procurar um sócio, alguma coisa. E aí aquela questão, eu simplesmente virei para ele e falei assim, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muita vontade e tenho serviço, né? Se você proporcionar eu trabalhar aqui para mim pagando em serviço, alguma coisa... Ele não era dentista. Ele não era dentista. Entendi. Então, foi uma coisa assim que eu falei assim, eu vou falar, o máximo que eu vou ter é o não, né? E aí ele falou assim, não, Breno, eu acho que dá certo, vamos tentar tudo. E nesse meio tempo, simplesmente ele virou para mim e falou o seguinte, Breno, tá legal tudo, né? Você tá conseguindo pagar, só que eu também não quero mais. Então, ou você compra a clínica, ou eu vou ter que vender para outro. Aí eu fiquei desesperado, né? Falei, nossa, a oportunidade que eu tô tendo, tudo. Claro. E aí eu falei para ele, falei assim, não, do mesmo jeito que eu virei, teoricamente, seu sócio, né? Eu te compro, mas é daquele jeito também, né? Trabalhando, parcelado, tudo, né? E aí foi conseguir adquirir, né? Que era a Coifodonto, na época, que eu comprei essa franquia, que já era ali na T9, e aí eu fiquei lá, né? E aí foi onde que eu acho que eu mais aprendi na vida, realmente.
Porque aí do jeito que eu comprei a clínica, aí começou a vir, né, já os pacientes já tratados, a gente experiência nenhuma, né? Dentista sai com uma cabeça muito boa de gestão, né? Então, comprei a clínica, não vi se tinha paciente ou não, se tinha fluxo de caixa ou não, se tinha dinheiro ou não, se tinha tratamento para executar ou não. Ou seja, do jeito que eu comprei a clínica, eu acho que tinha mais de 100 pacientes com implantes pagos, eu tinha que fazer. Tinha mais trabalhista, de funcionário, aí foi caindo tudo, aí onde que eu acho que foi a maior pancada da minha vida, assim, de financeiro, e foi ajeitando. E aí, o que me motivou bastante, né, eu já tinha um pouquinho, né, esse feeling da implantodontia, foi o quê? Eu vi o valor que essa clínica pagava para o especialista de implante. Então, logicamente, a parte financeira também da implantodontia interferiu muito isso. Então, eu lembro, não sei, assim, mas eram valores assim, vamos colocar aqui, 20% do faturamento da clínica ia para o especialista de implante, até mesmo porque tinha bastante casos para fazer. Entendi. E nessa história, eu consegui, tentando ajeitar tudo ali, e aí como se diz, consegui equalizar. E aí só aí, então, vendo até essa necessidade, né, eu falo muito para os alunos isso também, que vendo o valor que eu pagava para o dentista, implantodontista, eu falei assim, gente, se eu conseguir fazer meu curso, automaticamente eu já vou me pagar, né? O dinheiro e foi onde eu tive coragem também, porque estava toda nessa luta aí, eu tive coragem de pegar ali e falar, não, agora eu vou fazer meu curso de especialização. E aí acabei indo para Bauru também fazer o curso de especialização, porque eu vi o tanto que era importante, né? Você fazer a especialização ou um curso num lugar de referência. De nome. E a São Leopoldo você fez foi em Bauru? Foi em Campinas? A São Leopoldo foi em Campinas. Foi em Campinas. Aí eu fiz a especialização em implante. O mestrado você fez lá. Eu fiz a especialização em implante em Bauru. Aí lá em Bauru, eu acabei fazendo especialização em implante, aí eu vi que tinha necessidade, né, da periodontia, aí já emendou a periodontia junto, porque uma vai auxiliando a outra. E aí, beleza, fiz especialização, fiquei feliz e voltei para trabalhar. Aí sim que eu comecei realmente a trabalhar na área da implantodontia, comecei realmente a conseguir equalizar ali as contas da clínica, e isso foi o quê? Acho que uns 3, 4 anos ali, para conseguir dar aquela dissolvida em todas as despesas da clínica e tudo mais. Então, realmente foi um momento assim, de aprendizagem, tanto profissional como empresarial, que realmente foi uma mudança de vida, né? E às vezes a gente não conta, né, esses pormenores, né? Às vezes a gente conta resumido, o jeito que fica bonito, né? Que a gente fala que a vida é de Instagram, né? Formou, foi lá para Portugal trabalhar, depois comprou uma clínica, depois não sei o quê. E às vezes a gente vê as pessoas falando assim, e a gente fala, nossa, mas esse cara teve sorte, né? Então ninguém conta a parte difícil, né? Ninguém conta o tanto que eu sofri, trabalhista de funcionário, trabalhista de dentistas, né? Os dentistas mesmo, eu era dentista na época, aí eu falava assim, assim, né, você lembra, tal. Aí o dentista falou, não, Breno, eu entendo tudo, mas não importa, eu quero meu dinheiro e tal, né? Então, assim, a gente vai tendo uma aprendizagem muito legal nesse... Negócio é negócio, amizade negócio à parte. Negócio, né? Negócio à parte. E o pior de tudo, Juliano, que na época, eu lembro muito, essas trabalhistas e de dentistas e funcionários não foram trabalhistas contra eu, foram trabalhistas contra o antigo dono, que aí deu sucessão empresarial. Sim. Então, independente, eu tinha dentistas lá e funcionários que eu nunca vi na vida. Né? Você comprou o CNPJ, o CNPJ e vem tudo. E aí onde que a gente fala da incapacidade nossa, né? Da nossa ignorância de como, né? Eu, na época, dentista, a gente não tinha nada de gestão, né? A gente achava que eu ia, nossa, eu vou comprar uma clínica, eu estou comprando 5 cadeiras aqui, comprando um raio-x e tudo mais, né? Então, dá uma dica aí, quem tiver agora passando por essa parte, estou comprando uma clínica, gente, tem que colocar a cláusula, daqui para trás, responsabilidade da pessoa que vendeu, daqui para frente, responsabilidade minha, porque se vier qualquer problema trabalhista, com funcionário, né, com cliente, paciente, imposto, tudo é do antigo dono, então isso tem que ter na cláusula do contrato. Sim. Mais alguma dica? Não, e com certeza, não só ter essa questão da cláusula, mas também, às vezes, até, infelizmente, a gente saber com quem a gente está trabalhando.
Porque quando até tinha, né, essa escrita, mas o que acontece? A pessoa que na época me vendeu, ele não tinha nada no nome dele. Entendeu? Aí o cara entra contra o CNPJ então, e você não eles consegue entraram pegar contra o o CPF CNPJ, aí não achou nada no CPF dele, né? E aí automaticamente vem para você. Voltou para mim. Então, mesmo você tendo, né, As cláusulas ainda tem essa questão financeira. Então, realmente é muito importante, não só para isso, né, para compra, Sim. mas eu acho que, logicamente, se eu tivesse começado do zero, né, eu não teria esse tipo de problema. Mas é aquela questão também, eu acho que tudo na vida tem um motivo, né? Você comprou eu acho que se eu pontos, tivesse clientes, começado do zero, às vezes eu não teria tido essa experiência, né? Que eu tive aí, infelizmente, a gente aprende bastante, né? Com os erros. A gente aprende com erro, né? Justamente, com a queda, né? Com a queda, para a gente conseguir, logicamente, depois isso tudo aí demorou uns 3 anos por aí para me conseguir regularizar, mas eu não teria essa experiência que eu tenho hoje se não fosse esse sofrimento aí. E nisso aí você já estava casado ou não? Como foi? Na época que eu estava tendo esses... 2000 e quanto você casou? Foi 2009, Ó, gente, 10, 11... Eu tô perguntando porque a esposa dele tá ali, ó, e agora eu fiquei curioso agora. Não, eu até sei, a minha data do casamento foi 27/7/2013. Isso aí, as datas, eu lembro. Eu tô tentando lembrar espacialmente no tempo, né? Pronto, ó, falou a data do casamento, acabou. Não vai ter brigas, então eu sei a data, eu só tô tentando me pontuar espacialmente quando foi isso aí. Mas eu acho que quando eu casei, eu já tinha, assim, terminado a especialização de implante e de periodontia. Tava já indo para a mulher sabe de tudo, tá vendo? Tá vendo? Eu já não lembro esses detalhes, não. Em casa, a Júlia pergunta pra Júlia que ela vai saber. Do mesmo jeito. E aí, o que é o gostoso, né, Juliana? Sim. Essa questão da experiência que a gente vai adquirindo, seja boa, seja ruim, eu acho que tudo isso vai contando com um aprendizado, né? Então, essa experiência que eu tive, né, e eu gosto de compartilhar e falo isso muito para os alunos, porque todo mundo tem essa visão, né? Ele só se deu bem porque não sei quem ajudou. A gente sempre quer colocar um motivo para a pessoa se dar bem, né? Para colocar um bloqueio para a gente, né? Isso é para não falar que foi dedicação, trabalho, justamente. Final de semana, noite virada, isso aí ninguém quer. Ninguém coloca, né? Ninguém coloca. Mas eu acho assim, eu gosto muito da nossa área, né? Da odontologia. Eu acho importante, eu acho que quem se forma hoje é uma oportunidade, né? Todo mundo que pergunta para mim, hoje o que eu tenho é tudo da odontologia e isso tudo foi me ajudando. E então, quando alguém pergunta, eu falo que é uma área muito boa, que tem uma área muito promissora, que ainda realmente tem muito a crescer. Então, até falando sobre, já que eu estou comentando isso, quando eu fiz a especialização em implante, que foi a primeira que eu fiz, o que a gente falava, né, durante o curso de especialização? Eu posso falar porque a gente pensava assim, antigamente os dentistas tudo ganhava bem, né? Agora os dentistas não ganham mais tão bem como antigamente. Mas ainda bem, isso é o que? Há 10 anos atrás, ainda bem que a gente ainda vai pegar um pouquinho de pacientes que precisam fazer implante. Né? E a gente tinha ali, entre todo mundo da turma ali, falar assim, nossa, ainda bem que a gente vai pegar ainda alguns pacientes que precisam de implante. Gente, passou 10 anos, aquele nicho que eu achava que eu ia conseguir pegar um pouquinho, hoje está 10 vezes maior. Então, porque as pessoas vão tendo mais acesso, vão tendo mais informação. Então, nada é assim, eu vejo o pessoal tem muito a desculpa, né, da muletinha ali, né? Eu não vou fazer isso mais porque essa área está saturada. Era o pensamento que eu tinha há 10 anos atrás e hoje eu vejo que a área tá melhor do que 10 anos atrás. Eu me formei em 1999, comecei em 2000, já era assim, não faça endodontia que ninguém mais vai ter cárie, água fluoretada. Dentística, a cárie vai acabar. Né? Eu falei assim, faz o que então, gente? Não, dentista vai acabar, vai ser só prevenção. Cara, não chegou a época de prevenção. O Brasil vai demorar, espero que chegue, mas vai demorar para chegar uma época que todo mundo vai conseguir trabalhar só prevenção. Né? Então, implantodontia, endodontia, tratamento de cárie, periodontia, né? Hoje agora com a parte de
ajuste oclusal, bruxismo, né? Já chegou coisa nova, né? Bruxismo tem nada a ver, né, com o sistema nervoso central, então aumentando a quantidade de coisas, né? Agora já entrando para a face, agora com harmonização, agora está a discussão na rede social, né? Cirurgia plástica que o dentista vai poder fazer, alguns procedimentos. Então o leque está aumentando, igual você falou, né? O acesso à informação e até o acesso ao rendimento, né? A renda do Brasil aumentou nesses últimos 20 anos, 25 anos de trabalho de formado que eu tenho. A gente vê que a renda do brasileiro melhorou, então isso faz ter mais acesso, ter mais paciente. Então, é isso aí, ó, o mercado, a economia girando junto com a odontologia, né? Sim. Então, eu também sou super a favor da odontologia, né? Eu falo, cara, se você fez os primeiros anos é para estudar, os primeiros anos é para você ver que realmente para onde você vai, depois que você estudou, especializou, trilha o caminho ali, como que você vai fazer para ter sua prática, ganhar seu dinheiro, né? E nos últimos anos, né, depois fazer dinheiro em cima dessa meta, né? E eu acho que você é um exemplo muito perfeito do que aconteceu. Ó. Você saiu da graduação, foi para o interior, foi para Portugal, baita experiência, voltou, foi para uma franquia, viu tudo que essa franquia tinha, aprendeu, que eu falo, no CNPJ ou no CPF do outro, você falou assim, opa, peraí, aqui faz muito implante, aqui faz muito isso, aqui faz muito aquilo, opa, aqui roda muito paciente, como que esse cara faz para vender para esse paciente, como que essa franquia faz para poder captar esse paciente, você foi aprendendo sem gastar seu dinheiro, diferente de quem compra um consultório e não tem nem onde aprender isso, né? Então, na franquia ou consultórios, né, clínicas, você acaba aprendendo isso. E aí você teve a grande sorte, eu acho que, né, você estava no momento certo, na hora certa, e isso para mim é sorte. Que o cara virou e falou assim, eu quero vender. A gente não sabe por quê, não vou entrar nesses detalhes, as complicações que ele teve, né, talvez por não ser dentista, e você estava ali no momento certo, na hora certa, comprou, se dedicou, trabalhou e fez a especialização, decidiu o que você queria, olhou a parte financeira, que é uma parte importante, que gente tem que olhar a parte financeira, tem que olhar. E falou, agora vamos agarrar aqui e vamos fazer esse negócio subir. E hoje o sucesso que você tem, cara. Parabéns, para mim, essa é a jornada. Que o cara que está saindo da faculdade tem que entender que ele vai fazer, tem que passar por ela, né? Agora, se você tem um pai dentista, alguém que vai te passar os pacientes, tudo, é outra coisa, mas quem não tem ninguém dentista na família, nada, essa é a jornada. E, aproveitando, eu vi que o Instituto Pérez ganhou um prêmio, né, da FACOP, né? FACOP. Conta pra gente mais um pouquinho sobre esse prêmio que vocês ganharam lá. Então, aí dentro dessa questão, quando eu comprei a franquia, na especialização é aquela questão, né, igual a gente comentou. Breno, ele vendeu para você. Ele não simplesmente olhou lá os dentistas que tinha e foi em mim por algum motivo, né? Ele com certeza ofereceu para mim que ele viu que era a pessoa que estava mais ali, né? Sim. Querendo alguma coisa. Então é onde que eu sempre comento, né? Tem que ir atrás, né? Você tem que ir atrás, você tem que fuçar para aprender. E por que eu estou comentando isso? Porque foi a mesma coisa que eu comentei com os cursos. Quando eu fiz especialização, eu conheci o dono da faculdade, e aí, conversando com o dono da faculdade, que ele até tinha se formado na mesma faculdade que eu, e aí, conversando com ele, tudo, falei que eu tinha comprado uma franquia aqui, uma clínica e tal, e aí ele comentou, Breno, legal, não dá para montar curso lá? Eu falei, curso? Não, cara, é uma franquia, de atendimento e tal. Aí eu falei, não, mas beleza, mas tem espaço, tem cadeira. Tem cadeira, tem uma sala de aula. Aí eu falei assim, não tem, mas eu posso providenciar, mas como funciona isso? Aí mais aquela vez, né? Eu fui atrás de conversar, de querer saber mais como funcionam os cursos, para mim conseguir, né? Não de forma nenhuma querendo montar o curso, mas eu fui com a curiosidade de saber como seria um curso, né, de pós-graduação. E nisso deu certo, né? Na época lá, o Rafael Pinelli, que é o dono da faculdade hoje da FACOP, ele foi e falou assim, não, Breno, vamos montar então lá.
Legal. E isso, eu estava com a franquia ainda. Aí eu falei assim, ó, primeira coisa, tem que tirar a franquia, né? Porque eu não tenho como eu ficar com um curso aqui dentro com a franquia. Aí eu consegui sair da franquia, que foi uma coisa boa, foi um momento de muita aprendizagem, mas depois de um tempo a franquia acho que se torna ela meio obsoleta ali, pelo menos a que eu tinha, né? Não posso generalizar as franquias. E aí eu consegui, né, finalizar o contrato com a franquia e comecei com o curso, né? Que na época, as primeiras especialização foi a especialização de ortodontia, e vinha todas as equipes, todos os professores, tudo da Facop para cá. Então eu só cedia mesmo espaço para eles e vinha todos os professores para dar o curso, que até hoje é assim. Então nós estamos com essa parceria com eles há mais aí de 10 anos, com os professores vindo lá da Facop de Bauru, todo mês para cá, para dar especialização em ortodontia. E assim ficou, né, bastante tempo. E aí onde que eu vi, na hora que começou os cursos, a gente começou ali dar esse melhor atendimento, que eu via realmente que às vezes até o pessoal daqui de Goiânia queria fazer com professores de fora, né, ter esse contato, e queira ou não é um comodismo, né, de vez eu ir lá em São Paulo estudar com os professores lá da USP e tudo, eu consigo fazer esse mesmo curso aqui em Goiânia, que eu acho que foi um dos grandes diferenciais nossos no começo. E a gente foi crescendo com o curso de ortodontia, e aí ele, mais uma vez, Breno, ó, você precisava dar aula, né? Eu falei, não, aula, eu sou dentista, né? Parece que é uma coisa assim, diferente, Parece né? que é tão Na hora que você fala assim, dá uma aula, eu falei, não, eu sou dentista, tipo, não é o mesmo ser humano, né? E aí eu falei, não, beleza, vamos ver. Mas aí eu comecei, falei, não, para me dar aula eu preciso fazer um mestrado. E aí na época eu procurei um mestrado, certo. em implante, que é a área que eu atuo, né, que eu atuava, fiz o mestrado em implantodontia, e aí sim eu tive coragem de montar a especialização em implantodontia. Aí nesse meio tempo a gente abriu especialização em endo, né, era ortodontia, a gente abriu de endo, abriu de implantodontia, e agora por último, né, a nossa última área aí, que foi especialização em ROF. E aí esses tempos agora, conversando com o Rafael lá, com a faculdade, a gente perguntou, vendo, né, a quantidade de alunos, eles comentaram, falaram assim, Breno, você é a faculdade que mais tem alunos do Brasil. E isso que eles têm unidade espalhada pelo Brasil inteiro, né? E aí eu falei assim, mas como assim? Porque assim, aí toda a estrutura é da Facop, né? A gente só presta o serviço para a Facop. E aí ele fez o levantamento que a nossa unidade ali era a unidade que mais tinha alunos estudando ao mesmo tempo, né? Então, hoje mesmo a gente tem lá 8 turmas de especialização em implante rodando ao mesmo tempo. Então, vamos colocar assim, um curso novo, né? O Instituto Pérez, eu falo que é uma criança aí perto de vários institutos que tem aqui em Goiânia, né? Começou bem depois. Um instituto, queira ou não, eu vim de fora, né? Eu sou um estrangeiro aqui, porque acaba que quando a gente faz especialização aqui, faz graduação em Goiânia, você acaba conhecendo muita gente, né? Você acaba tendo uma afetividade maior, fica até mais fácil, vamos falar assim, de você crescer. Eu vim como um forasteiro, né? Eu fiz a graduação fora, fiz a especialização fora, o mestrado fora, estou fazendo doutorado fora. Então, isso acaba que fica mais difícil, até mesmo você montar uma equipe de profissionais. Mas, graças a Deus, a gente teve um grande crescimento, né? E tanto é que a gente teve esse reconhecimento aí da Facop como o maior instituto do Brasil em número de alunos, não é questão de tamanho de estrutura nem nada, mas para mim é melhor ainda, porque eu não quero ser o maior em estrutura, né? Eu quero ser realmente o maior em alunos, porque realmente se está tendo muito aluno é porque a gente está tendo, né, um bom resultado, tendo um bom ensino aí. E fiquei muito feliz, foi uma premiação que a gente recebeu na verdade foi ano passado, mas a gente continua trabalhando realmente para a gente manter esses números aí. Não, claro, parabéns, né? Porque se o ensino não fosse bom, não tinha stand de turma e não tinha gente recomendando e referenciando vocês. Justamente. Parabéns. E vocês mudaram de sede, né? Saíram lá da T9 e agora estão com sede nova também, né? Estamos, graças a Deus. Aí a gente montou, né? Acabou montando os cursos, aonde era a franquia, então a franquia não foi feita para esse fim, né? Isso. E com muito trabalho a gente acabou conseguindo comprar um imóvel próprio e aí a gente teve coragem, realmente, não, vamos fazer uma estrutura para curso. Então hoje o Instituto a gente conseguiu montar ele com essa estrutura mesmo voltada para curso. A gente tem 2 clínicas lá, são 4 salas de aula, tem um auditório. Então realmente a gente fez uma coisa mais voltada para o aluno e realmente voltada para cursos, né? Então a gente conseguiu
realmente estruturar algo e tentar proporcionar para os alunos o que eles realmente merecem lá. Então, foi um grande avanço. Isso vai fazer 2 anos que a gente mudou de unidade e não para, né, Juliano? Sim. A gente tem que estar focando cada vez mais. A gente contou muito com o apoio da Ciro lá, né, nas nossas aulas. Ainda a gente tem a nossa parceria lá, que eu acho que é muito importante. Então, na área da implantodontia, assim, radiologia não faz implante, né? Eu acho que se tem alguém que manda na implantodontia, é radiologia, né? Se não tem um raio-x, não tem como a gente nem fazer um implante. E eu achei bastante importante essa parceria da Ciro com a gente, que realmente é bastante engrandecedor. Então, eu agradeço também pelo apoio que vocês têm dado aí, que realmente faz diferença não só para mim, mas principalmente para o aluno, que pode ter esse contato com vocês, essa abertura com vocês. Eu acho que a Ciro realmente está de parabéns nesse oferecimento, vamos colocar assim, de conteúdo para os alunos lá do Instituto. Obrigado. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço a parceria nossa. Agora eu vou perguntar, e a sua esposa? Vai ter alguma área de psicologia dentro do Instituto Pérez lá? Ou ela está cuidando da administração? Ou ela está cuidando dos filhos? Eu coloquei ela para fazer a parte mais legal, né? A burocracia, a administração. Ela está trabalhando com você, então? Administração e financeiro lá do Instituto, é ela que cuida. Então, eu falei assim, essa aqui é a parte que os alunos não gostam, que vai ficar me xingando, então eu vou passar para ela. Que aí ela fica por conta de cobrar documentação, fica por conta de cobrar financeiro, e aí eu fico mais de boa ali, só dando minha aula. E eu acho, assim, que é fundamental, né? E é a parte mais difícil, não tem como. Eu falo para a Marcela, de vez em quando, eu brinco muito, né? Eu falo assim, mas você não vai trabalhar hoje? Você tá na frente do computador? Aí ela brinca comigo, fala assim, mas você não vai trabalhar hoje? Você vai ficar sentado aí na cadeira? Então, realmente, é uma área que pesa bastante. Não, isso é uma parceria muito boa, eu falo, né? Tem que ter alguém mais técnico, né? Igual eu, você, e tem que ter a pessoa mais administrativa ali, tudo, que no meu caso é o Fabiano, né? O outro sócio. Então eu fico mais nessa parte das aulas, do científico, da operação ali mesmo, do dia a dia, e o Fabiano fica mais com esses números aí, porque tem que ter controle na ponta do lápis ali, que hoje custo, despesa, né? As coisas estão cada vez mais difíceis. Mas, cara, falando aí da integração aí radiologia e implantodontia, a gente viu que realmente a implantodontia avançou muito, né? Converso isso com os implantodontistas, que eles falavam assim, não, antigamente era colocar o implante no osso e ao se integrar e o protesista, o cara que fosse reabilitar, que se virava. Né? Agora com a tomografia, né, você conseguir fazer um planejamento reverso, conseguir saber se tem osso, né, que antigamente também o pessoal abria e olhava, opa, não tem osso não, fecha. Vamos programar o enxerto. Então hoje a gente já consegue ver com o diagnóstico com as imagens, né, se tem osso, aonde vai ficar esse implante, a gente já consegue ver se vai precisar de osso ou não. Então eu vejo que a radiologia foi muito importante, né, para a evolução também da execução da implantodontia. E agora eu estou vendo que você está lá no doutorado, com o Jamil indo, né, para mim vai ser a nova evolução da implantodontia, que é a parte de enxerto, de reconstrução, né, você pegar uma maxila atrófica, uma mandíbula atrófica, aquele enxerto que às vezes tem que esperar muito tempo, né, como que anda essa parte de reconstrução óssea? Vamos lá, aproveitar, vamos gastar seu doutorado aí agora. Com certeza, o maior prazer. O que é, igual a gente comentou, né? Eu falo assim que a radiologia, ela é a professora da implantodontia, né? Sim. Então, quem não domina a radiologia não tem capacidade de executar os implantes. Então, por isso que eu acho importante, por isso que eu apoio sempre que vocês estejam lá com os alunos, justamente para ensinar essa parte, porque tem implantodontistas que acham que não precisa, né? E eu mostro muito bem que hoje, se não é colocado o implante na posição tridimensional, se o dentista já não entra sabendo o que ele vai fazer através aí do planejamento reverso, ele nunca vai executar um bom tratamento. Então, a implantodontia hoje, sim, é totalmente dependente da audiologia e ela foi o que proporcionou realmente as maiores evoluções. Tanto é que a gente tem, quando a gente vai falar em posicionamento tridimensional, né, colocar o implante na posição correta, a cirurgia guiada
né? Hoje é o que mais ajuda o dentista a colocar um implante nessa posição correta. E sem a radiologia, é mais uma vez impossível. Então parece que toda evolução que a implantodontia dá, ela é obrigado ali a pedir benção para os radiologistas ali. Se não tiver um radiologista ali atrás para ajudar, né, com a tecnologia, com a evolução, né, do software, aí a gente não consegue, parece que, evoluir na implantodontia. E mais uma vez também, né, a gente estava comentando aí, lá no doutorado, né, tenho um prazer de ter o Jamil lá com a gente, um baita do pesquisador, e eu sou consultor científico também, né, consultor da Pleno. Sim. Pleno Bioengenharia, que foi o primeiro implante, né, tem poucas, às vezes as pessoas não conhecem, enquanto a maioria dos implantes são fresados, né, então a gente pega ali o titânio e vai desgastando ele num torno ali fazendo, a Pleno, ela desenvolveu esse sistema de fazer o implante através do pó, né, então a gente chama de implante de adição. Então, a gente vai fazendo a confecção do implante através do pó do implante e, com isso, o implante já fica com a ranhura toda necessária ali para ter uma boa integração. E a Plenon, ela é uma empresa, assim, de alta tecnologia, eles focam muito nesse sistema. Eles desenvolveram um biomaterial que a gente chama de bloco customizado, né? Então, mais uma vez, a gente depende da radiologia. Então, olha que legal, né? Acho que é o sonho de qualquer dentista que está vendo, o sonho de qualquer implantodontista está vendo. Hoje a gente pega o paciente, pede uma tomografia para o paciente. Com essa tomografia, a gente manda essa tomografia lá para Pleno. Ela vai fazer um estudo e vai ver o que falta de osso daquele paciente. Eles vão fazer uma impressão de um bloco totalmente customizado que vai encaixar no defeito do paciente. Então, você simplesmente abre a gengiva, coloca esse bloco ali, já com as características anatômicas necessárias, já vem até a perfuração onde você vai colocar o parafuso, já vem falando qual que é o torque que você tem que dar nesse parafuso. Então, simplesmente assim, é o sonho de qualquer implantodontista, é o sonho de qualquer reabilitador. E era uma coisa que estava inacessível, porque não tinha, e principalmente a gente não tinha Anvisa, e no ano passado a gente conseguiu essa Anvisa, então a partir de agora já está totalmente comercializado. Então hoje qualquer dentista que queira trabalhar com bloco customizado, lógico que tem que fazer, mais uma vez a gente sempre fala, né, tem que estudar, né, tem que saber trabalhar com aquele processo, mas ele tem a capacidade de simplesmente pegar um bloco individual para o paciente, colocar ali, parafusar e ter altos índices de sucesso aí. Então, realmente, eu acho que a transformação, mais uma vez, da implantodontia, super atual, coisa de 1 ano, é muito pouco tempo aí. Então, realmente, eu acho que é uma das grandes novidades aí da implantodontia e, mais uma vez, uma novidade que a gente depende aí do planejamento de